começando, eu sou Helder Monteiro, professor de raciocínio lógico de matemática, e estou aqui para corrigir uma questão da parte de lógica de argumentação. Antes que eu comece aqui, não esqueça de deixar seu like no vídeo para me ajudar na divulgação, já que tu está assistindo essa porcaria aqui de graça, pelo menos me ajuda a divulgar isso daí. Essa questão aqui, eu já tinha resolvido ela aqui em outro vídeo no YouTube, eu acho que está com o título de questão 103. Aí lá eu resolvi de uma forma, aí é bom você assistir lá esse vídeo aqui para ver essa outra forma de resolução. Aí eu vou fazer a mesma questão que eu já tinha gravado, só que usando outro método de resolução. Então primeiro bora dar uma simbolizada nessa bagaça aqui. Primeira premissa aqui do texto. Sivaldo é flamenguista, colocar só as iniciais. Então Marcos não é tricolor, chama aqui de não MT. Aí a próxima premissa. Se Renato não é vascaíno, aí então Marcos é tricolor. E a última aqui. Se Renato é vascaíno, então Valdo não é flamenguista. Beleza. Aí, a partir disso ele quer saber o que a gente pode deduzir, o que pode concluir. Aí nesse tipo de questão a gente pode resolver, igual eu fiz aqui no vídeo da questão 103. Então até peço aí que você dê uma pausa nesse vídeo e assista esse aqui primeiro, porque lá eu fiz mais pensando em tabela verdade em si, em testar as premissas, só que agora eu vou fazer de outro jeito. Tem uma maracutaia que a gente pode fazer aqui em lógica de argumentação quando as premissas são formadas por si então, que é o seguinte. Se você tiver uma premissa bem assim, vou colocar algumas premissas para a galera entender essa bagaça aqui. Deixa eu colocar aqui várias para ficar mais fácil. Até meter umas negações aqui no meio também, para todo mundo entender. Falando de um jeito bem toscão, você pode, como se fosse, cortar coisas que são iguais aqui nessas premissas. Por exemplo, na primeira premissa eu tenho A, então B. Você está vendo que está terminando com a proposição B e a próxima já começa com a proposição B. Então esses dois aqui, tipo a grosso modo, você pode simplesmente cortar os dois. Depois eu tenho C aqui no final e C aqui no começo. Então como aparece no começo e no final, você pode cortar os dois. Aqui você tem a mesma proposição de novo, não dê, não dê. Então apareceu aqui, você pode cortar. E aí no final das contas, você tem a primeira, que era a letra A, então a última, que é a letra E. Você só pode fazer isso quando tiver premissas com se então e forem exatamente desse jeito aqui, quando o final de uma é o começo da outra, você pode cortar. E aí por que tu pode fazer isso? Porque o se então é como se fosse a representação em conjunto da seguinte maneira. A então B significa que o A está dentro do conjunto B. Aí depois eu tenho B então C, então o conjunto B está dentro do conjunto C. Depois eu tenho C então não D, então o conjunto C está dentro do conjunto não D. E depois não D, então não E, significa que o não D está dentro ainda do conjunto E. Ou seja, no final das contas, o A está dentro do E, é o que está representado aqui no final. É por isso que a gente pode fazer essa maracutaia quando a gente está trabalhando com se então. Lembrando que só pode fazer isso com se então. Fazer esses cortes aqui, grosseiramente falando. Beleza. Só que essa expressão aqui que você está vendo não está desse jeito. O final de uma expressão não é o começo da outra. E aqui também. Então a gente vai ter que fazer um reajuste aqui dessa bagaça para ficar desse jeito que eu quero. Deixar aqui de preto mesmo. E aí como é que eu vou fazer esse reajuste aqui? A primeira premissa eu não vou mexer. Deixar ela aqui do jeito que está. Porque o que eu tenho que alterar aqui na segunda é para o começo dela ficar igual ao final dessa daqui. E você está vendo que tem a mesma proposição aqui, só que está sem a negação. E uma propriedade que a gente tem no raciocínio lógico é a chamada equivalência do se então, usando o teorema contra-recíproco, que é você pegar essa frase original e voltar negando. Ou seja, você troca as proposições de lugar e nega as duas. Então, se eu trocar de lugar negando, o MT era positivo, afirmativo, você coloca uma negação nele. Aí então, esse não Renato Vascaíno tem a negação, então você vai trocar de lugar
alterando como se fosse o sinal, né? Tirando a negação. Beleza, então eu fiz a equivalência aqui, ó, e se você observar, agora o final de uma está sendo o começo da outra. E a terceira, você nem precisa mexer, ó, porque só repetindo aqui a terceira, você tem RV, o final de uma está sendo o começo da outra, beleza? Então, não WF. Então pronto, ó, só precisei mexer em uma para ficar do jeito que a gente precisa. Aí agora, bora fazer aquela maracutaia. Tem não MT aqui, você pode cortar com não MT de baixo. Tem RV aqui, pode cortar com RV de baixo. E aí o que sobrou aqui no final das contas? Deixa eu escrever aqui de outra cor para fazer mais escritas aqui, mais explicações. Então a primeira, então a última aqui. Aí o que a gente pode tirar disso? Ó, a gente sabe que na parte de lógica de argumentação, a gente sabe, né? Deveria saber isso aqui, que as premissas são consideradas verdadeiras para chegar numa conclusão que é verdadeira. Então, depois de eu ter feito essa maracutaia aqui, tudo continua sendo verdadeiro. Esse resultado final também tem que considerar, tem que continuar sendo verdadeiro, né? Para o resultado final ser verdadeiro. Beleza. Aqui é um cientão que tem que ser verdadeiro. E quando que o cientão é verdadeiro? Tem algumas situações. Bora pensar em algumas aqui. Quando a primeira é verdadeira, a segunda também é. Só que isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum, porque não tem como o Valdo ser flamenguista ser verdadeiro e ele não ser flamenguista ser verdadeiro ao mesmo tempo. É uma contradição. Então não pode ter as duas verdadeiras. Bora pensar em outra situação. A primeira, deixa eu fazer o jeito logo, o que não é o certo, que é a Vera Fischer, né? Não pode acontecer Vera Fischer, porque Vera Fischer é falsa. Então é uma possibilidade que não pode acontecer de jeito nenhum. Outra situação que poderia acontecer, a primeira ser falsa e a segunda ser verdadeira. Desse jeito aqui não dá Vera Fischer, o resultado fica verdadeiro sem problema algum. Beleza. Outro resultado que seria verdadeiro, as duas sendo falsas. Só que, de novo, não pode acontecer isso, porque senão esse WF fica sendo falso e o contrário também fica sendo falso. E a gente entra em contradição. Então, o único resultado possível é esse daqui. E com isso, a gente acaba de perceber que esse não WF fica sendo verdadeiro. E o que significa isso? Que o Valdo não é flamenguista, que é o que está escrito aqui na letra D, que é a resposta da nossa questão. Então, na resolução que eu tinha feito ali na 103, como eu tinha falado, a gente chega nessa mesma resposta, só que testando as alternativas. Esse aqui que eu acabei de explicar é outro jeito de resolver a mesma questão, só que você tem que ficar mais ligado com essa parte aí de cortar as partes do centão, você tem que saber um pouquinho mais da matéria, lembrar desse esquema de equivalência, fazer a equivalência certa para chegar nesse resultado final, beleza? Então estou tentando passar várias formas de resolver as mesmas questões, porque cada um acha mais fácil de um jeito. Na hora da prova vai que te dá essa luz aqui, tu resolve a questão. Não é fácil tu perceber isso, né? Para quem está começando os estudos aí ou estuda há pouco tempo, não é fácil tu perceber isso porque tem que estar com as partes do raciocínio lógico correndo na veia. Então tu não vai olhar a primeira questão que tu vai fazer na vida e falar, eita porra, tem uma equivalência aqui. Não, a gente vê isso porque a gente mexe com isso todo dia. Então, tipo, para mim, né? Tipo, eu que mexo com isso todo dia, é mais fácil ver esse tipo de resolução do que tu que está do outro lado aí que tem que estudar 200 mil matérias, já odeia raciocínio lógico e ainda tem que perceber essa porra, enfim. Mas tá aí para te ajudar. Então espero ter ajudado. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Bons estudos aí pra vocês e até mais.